Entre Conversas e o nosso bate-papo de hoje é sobre planejamento financeiro. Mas me diga, você está querendo conquistar alguma coisa material num espaço de tempo já definido? Que tal então começar a se planejar financeiramente? O planejamento financeiro basicamente é uma forma de organizar ganhos e lucros para realizar uma meta ou um sonho. Não existe um jeito certo ou um padrão para fazer isso. Cada pessoa pode fazer do jeito que preferir, mas existem profissionais que podem te ajudar nessa tarefa. No programa dessa semana, a gente conhece o trabalho de um deles. Confere aí. Bom, e para ajudar a gente nessa missão, está aqui com a gente hoje o assessor de investimentos, Lucas Andreani. Tudo bem, Boa Lucas? tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sei que vocês trabalham com grandes investidores, né? Mas vamos falar daqueles pequenos investidores. Tem como investir com um salário de estagiário, por exemplo? Tem como investir. Como Assim, guardar esse Eu dinheiro? costumo dizer que o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? Eu tenho certeza que você, na sua infância, a primeira pedalada que você foi dar foi a mais difícil. Depois que você aprendeu a andar de bicicleta, a coisa deslanchou. Então, todo um começo, a maioria das vezes, é um começo pequeno, até você chegar a ser grande. Então, como no meu caso, que comecei investindo, gostei desse mercado, avancei em conhecimento técnico e me tornei assessor, o começo está aí para todo mundo, né? Para uma pessoa, vamos continuar nesse exemplo que eu dei no começo, que, por exemplo, é um estagiário, tem um salário de estágio e quer fazer um intercâmbio, por exemplo. Uhum. E aí quer guardar esse dinheiro. Uma boa dica seria anotar os gastos, por exemplo? Tem alguma dica especial assim? A dica para a gente fazer qualquer projeto na nossa vida é a organização, né? Então, saber quanto você vai gastar, qual período de tempo você vai gastar. Você tendo o seu gasto, o seu custo planejado, você consegue desenhar facilmente isso. E aí, esse período de tempo, onde o dinheiro supostamente ficaria parado, é aí que entra o meu trabalho. E aí, que é rentabilizando o máximo para facilitar o sonho, né? Eu costumo dizer, a pessoa traz o sonho e a pessoa vem com o capital. E o meu trabalho é proteger e rentabilizar esse montante para ficar mais próximo o sonho da realidade. Então, dentro desse seu trabalho, o mais importante não é a quantidade do montante, mas talvez a meta ou o tempo que tem para fazer aquilo. Exatamente, a meta. A meta. Porque hoje, por exemplo, um exemplo que você deu, começando pequeno, o objetivo da pessoa pode ser em 1, 2 anos fazer um intercâmbio. Amanhã ou depois, já com uma vida estabilizada, seja comprar uma casa. Amanhã ou depois, pagar a faculdade do filho. Então, a gente vai desenhando e vai encaixando o sonho com a realidade da pessoa. Dentro desse trabalho de vocês, ele se define mais ao investimento mesmo. Vocês não dão uma ajuda, por exemplo, eu quero guardar tanta quantidade em tal espaço de tempo. Isso não alcança. O meu trabalho, a finalidade dele é taxa. A finalidade dele é dar retorno para o meu cliente. Só que no nosso dia a dia eu sou um pouco de psicólogo, um pouco de advogado, um pouco de tudo. Acaba que nós temos várias ferramentas para ajudar nesse planejamento. Quanto eu tenho que gastar para chegar lá? Qual taxa eu vou buscar? Preciso me expor a um pouco mais de risco? Posso ser mais conservador? Aí vai do perfil de cada investidor também. Como nós mexemos com o mercado de capitais, mas a gente não pode esquecer que o mercado de capitais, quem alimenta ele são pessoas. Então, para a gente chegar no fim, a gente tem que entender como que as pessoas pensam, por que elas querem estar lá, como elas vão fazer isso. Lucas, qual que é a diferença entre uma corretora e um banco, por exemplo? Vamos lá. A grande diferença de um banco, de uma corretora, eu posso dizer que a diferença é você ser técnico de um time de futebol, por exemplo, do Corinthians, vou falar isso como corintiano roxo aqui, e você ser o técnico da seleção brasileira. Quando você é o técnico do Corinthians, você pode escolher apenas alguns jogadores. Enquanto você é o técnico da seleção, você pode pegar jogadores, pode puxar o Neymar lá do PSG, pode puxar jogadores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Ou seja, uma corretora, ela pode comprar produto de diversos bancos sem sair da corretora. Então, facilita o princípio da diversificação dentro de uma única plataforma. Você não precisa abrir conta em 10 bancos para você ter acesso aos 10 bancos, por exemplo. Além dessa vantagem financeira, né, também tem a vantagem de que vocês estão o tempo inteiro trabalhando com isso, né? E aí vocês sabem os melhores caminhos, tem diversos clientes e tudo mais. Exatamente. Da mesma maneira que você está focado na comunicação aqui no seu trabalho, o meu trabalho é olhar a tela. Então, eu estou olhando cada oportunidade, cada movimento de mercado. Se eu conseguir prever isso e passar o movimento para o meu cliente, é esse o objetivo da coisa toda.
tá? Então, esse modelo já funciona nos Estados Unidos já tem alguns anos, algumas décadas, e no Brasil isso é muito novo. Então, hoje no Brasil, você tem como, basicamente, uma referência na tua vida, talvez um advogado, e aquele cara que toda a tua família vai falar com ele sobre algum problema jurídico. Você tem um contador que toda a tua família vai ser referência a ele, algum problema de impostos, tributações e tudo mais. E está entrando a figura do assessor de investimento, que é aquele cara que vai cuidar do teu dinheiro e de toda a tua rede de contatos. Então, essa figura está entrando, então é uma referência. Deixou de ser o gerente de banco, né? Porque o gerente de banco, o trabalho dele está muito limitado em apagar o fogo de palha, digamos assim, do dia a dia, e acaba que a parte de investimento ele não está focado. Então, hoje você tem um cara só focado para isso. E ele tem as metas dentro só das opções dele, né? Você Exatamente. Tem outras... Ele é um técnico do Corinthians, por exemplo, ele imita aquilo. Entendi. Pensando em pessoas que talvez querem começar a investir, não tem um padrãozinho, né? Um roteirinho a se seguir. Vou começar por aqui, guardando, depois eu vou investir nisso exatamente. Como é que funciona isso? Não existe um padrão. O melhor ele é sempre relativo. Exemplo, um perfil mais conservador, uma pessoa que não suporta ver a conta caindo um centavo sequer, ela já fica apavorada, dói a boca do estômago, acaba com o almoço, tira o sono e tudo mais. Eu, por exemplo, comecei com um perfil muito mais agressivo. Eu comecei quando era estagiário, alguns anos atrás, queria alavancar meus ganhos, porque eu não tinha tempo para alcançar os meus sonhos. Então eu falei assim, poxa, eu posso me expor a risco buscando um retorno maior. Foi aí que eu comecei a operar a bolsa de valores. Mas dentro disso existe uma diferença para quem tem um capital menor, para quem tem um capital maior nos investimentos, né? Se eu sou uma pessoa que tenho menos grana e quero começar a investir de pouquinho, o que é a melhor opção, assim? Por onde começar? Hoje, por exemplo, o Tesouro Direto, que é o título público, é um caminho para você alcançar títulos públicos que são bem famosos, diga-se de passagem na internet, o mínimo é de R$30. Então, o que acontece? 99% dos casos, o título público vai ser melhor que ativos bancários. Por exemplo, ele é melhor que a poupança, muito melhor que a poupança. Então, uma opção para quem tem pouco capital e quer melhorar e não quer partir para banco, né? Então, a opção está aí. Com R$30 você consegue. Mas, basicamente, a partir de R$1.000 você consegue acessar vários outros produtos, 5 mil, 10 mil, 50. Aí, claro, quanto maior o montante, melhores produtos e mais diversificação você consegue alcançar. Quer dizer, opção tem. Opção tem. Depende do que a pessoa quiser. Depende do que ela busca e depende do começo que ela busca. Mas, assim, tanto mais para o lado conservador quanto mais para o lado agressivo, para quem tem pouco dinheiro, é possível operacionalizar isso. Dentro do que vocês vivem ali dentro da rotina de vocês mesmo, o que você enxerga que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas decidem investir? O maior erro? Consegue imaginar alguma coisa? Talvez não medir quanto ela quer investir ou investir tudo em uma frente e esquecer os outros lados? Eu diria que o maior erro é a falta do planejamento. Uma coisa que eu vejo muito acontecer é o cliente ou o investidor chegar até mim e falar assim, Lucas, não vou precisar desse capital por 2 anos. Então, eu fiz o meu trabalho, eu desenhei uma carteira, um desenho para ele não sacar em 2 anos, com uma rentabilidade pré-acordada e tudo mais. Passa 6 meses, Lucas, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um imóvel, ou eu vou mudar de estilo de vida, vou precisar desse capital. Então, eu sinto que as pessoas realmente mudam de ideia. E, por experiência, eu já proponho alguns ativos que têm alguma certa liquidez, que é uma flexibilidade de saque no médio prazo, já projetando isso que eles vão fazer, porque isso virou corriqueiro. E, quer dizer, o capital que você vai investir tem que ser necessariamente um capital que você não vai mexer? Ou não? Existem opções para você investir em alguma coisa que você vai precisar em menos tempo? Existe. Só que, claro, quanto mais tempo você trava o teu capital, maior a sua taxa de retorno. Então, o que você vai ganhar mais dinheiro? O capital mais longo, que você deixa por mais tempo. Só que aquele capital que você talvez vai usar para trocar o carro, para comprar um imóvel, para fazer uma viagem, você deixa em liquidez diária, assim que nós chamamos aquele capital que tem disponibilidade imediata. Aconteceu alguma emergência na nossa vida, a gente consegue sacar dele. Entendi. Só que muitas vezes as pessoas extrapolam, então esse eu poderia dizer como um erro no planejamento ali. Entendi. Se você pudesse dar uma dica para alguém que está nos assistindo, que quer começar um investimento, ou tem alguma, mesmo que seja uma pequena quantidade, né, quer pensar no futuro, o que você diria para essa pessoa, assim, uma dica importante? Fugir dos bancos. Uma dica seria essa, porque o banco ele vai vender o produto que ele quer
no preço que ele quer. Então, quando você está numa corretora, você está numa plataforma aberta. Então, você vai lá abrir uma lista, por exemplo, tem 60 bancos hoje na corretora onde eu trabalho. E aí você vê o melhor. Você vai buscar um fundo, tem 300 fundos abertos na corretora. Você vai buscar um fundo, você compara, joga no gráfico. O banco ele é muito limitado. Então, essa seria a dica. E procurar pessoas também especializadas para esse trabalho, né? Sim, eu costumo dizer que na nossa vida, tudo na nossa vida, você só pode ser bom em uma coisa. Então, escolha uma coisa e faça isso com excelência. O meu trabalho realmente é focado nisso. E aí, claro, vou conseguir ajudar as pessoas que querem investir melhor no patrimônio. Bacana. Quem quiser encontrar vocês em redes sociais, até as suas, tem alguma forma de encontrar? Olha, atualmente, nós trabalhamos com parceria com a XP. A XP é o maior corretor do Brasil. E eu sou sócio da SVN Investimentos, que é o maior escritório credenciado da XP do Paraná e de Maringá. Então, acho que a SVN hoje, ela é referência na cidade para quem quer começar. Legal, perfeito. Obrigada, viu? Tá bom? Volto sempre. É isso, pessoal. O programa dessa semana fica por aqui, mas nosso bate-papo continua lá na nossa página no Facebook ou pelo nosso e-mail, que é o redação@unicesumar.edu.br, tá bom? Então, conversa com a gente por lá. Até sexta que vem.